Olá, espero que estejam bem. Esta é a nossa parte 2 do Panorama da Literatura Brasileira. Caso vocês queiram assistir a parte 1, ela está intitulada Gregório, Gonzaga e Gonçalves Dias, está disponibilizada aqui no canal. Eu acho que é o penúltimo vídeo antes deste. E hoje a gente vai seguir, né? Neste vídeo nós vamos seguir aquela mesma lógica, pensando primeiramente que todo bom panorama é suspeito, porque acaba necessariamente promovendo alguns saltos relevantes e sendo marcado por algumas ausências que para alguns de vocês será considerada injustificada, mas para que a gente consiga logisticamente montar um roteiro de vídeo de YouTube que promova esse passeio, a gente eventualmente tem que fazer esses recortes, né? Então eu espero muito que vocês considerem isso e que vocês considerem também certa linha de raciocínio, tendo em vista os trechos que nós selecionamos. No vídeo passado eu selecionei três textos. Neste vídeo nós vamos nos dedicar apenas a dois textos, né? Um do Machado de Assis e outro do Murilo Mendes. Bom, então para começar com o Machado de Assis, né, nós vamos discutir o texto dele intitulado Instinto de Nacionalidade, ou seja, é uma escolha não literária aqui, né, um texto não literário dele. E por que isso? O Machado de Assis é um autor muito importante para a minha vida acadêmica e aí justamente por isso eu quero dedicar vários vídeos neste canal à literatura dele, então a gente vai ter muito tempo ainda para discutir contos, crônicas, até mesmo as novelas. Quero fazer vídeos de leitura compartilhada sobre os romances também. Então, eventualmente, vou me dedicar bastante ao Machado literato, né? Então, neste vídeo eu vou priorizar esse Machado de Assis que estava pensando não literariamente o Brasil, num artigo, né, de crítica literária intitulado Instinto de Nacionalidade, que é inclusive um artigo de um Machado ainda não é um Machado imaturo, mas é um Machado que ainda está se consolidando como autor, como intelectual. É o Machado de Assis do início da década de 70, que inclusive vale dizer que foi uma década muito importante para a literatura do Machado, a década de 70, né? Então é um artigo que foi publicado em 1873, que vai justamente fazer uma resposta direta contra a tradição romântica e os seus ornamentos romantizados, não é? E aí eu vou então trazer dois trechos e eu quero dialogar brevemente com eles. O primeiro trecho desse artigo diz o seguinte: esta outra independência não tem 7 de setembro, nem Campo da Ipiranga. Não se fará num dia, mas pausadamente, para sair mais duradoura. Não será obra de uma geração, nem duas. Muitas trabalharão para ela até perfazê-la de todo. Quer dizer, logo nesse curtíssimo trecho, o Machado de Assis nos mostra como que aquela visão esperançosa e idealizante de que um único episódio, né, de que um único 7 de setembro, por exemplo, poderia promover transformações radicais a favor do seu povo, é equivocada, né? Então essa consciência esperançosa está equivocada porque toda boa transformação social acontece numa gradação histórica, e é isso que ele está nos dizendo aqui. Não é uma geração, não serão duas gerações que virão essas transformações acontecendo como um todo, né? Porque na história tudo acontece vagarosamente. Então aqui ele está chamando a atenção justamente para esse caráter lento e até contraditório dessas transformações. Com isso, ele rejeita, ele se afasta dessa visão romântica que pintava a história como uma linha do progresso, como uma linha que nos conduzia ao melhor dos mundos, né? Assentada, por exemplo, naquela visão colonizatória de um país novo que seria erguido aqui, como nós discutimos lá na literatura do Gonçalves Dias. O Machado de Assis está já se afastando disso logo na década de 70. Ou seja, anos antes da implementação da literatura realista com as Memórias Póstumas, lá de 1881. Bom, e aí, para ficarmos também com outro trecho que é muito relevante, principalmente se considerarmos que o Machado de Assis é este grande romancista brasileiro do século XIX, ele vai um pouco falar também sobre o próprio romance, né, que é um dos seus gêneros literários mais explorados. E ele vai dizer o seguinte: o romance brasileiro recomenda-se especialmente pelos toques do sentimento, quadros da natureza e de costumes, e certa viveza de estilo muito adequada ao espírito do nosso povo.
Neste momento ele também faz uma crítica direta contra os românticos, que hiperfocavam na exploração da cor local como uma forma de construir uma literatura nacional, como quem dizia que para ser brasileiro, para ser escritor brasileiro, eu necessariamente precisava transformar em cenário literário o paisagismo natural brasileiro, o paisagismo da realidade física e geográfica do Brasil. Como se, para ser brasileiro, eu não pudesse falar sobre outros temas para além dos espaços do território da nação, né? Então ele está dizendo que, olha, os quadros da natureza são importantes também, mas os toques do sentimento, o foco nos costumes e certa viveza de estilo são adequadas a esse espírito do nosso povo. Essa expressão eu também acho ela muito bem realizada, porque ela, por mais abrangente e até ambígua que seja, ela nos permite entendê-la como um conjunto de atmosferas, de dimensões que integram a vida do brasileiro, tendo em vista os seus costumes, as suas referências culturais, as suas crenças, as suas multividências, as suas perspectivas históricas, o seu debate político, né? Então esse espírito do nosso povo, essa palavra, ela propositalmente acaba evocando toda essa pluralidade de questões que nos conectam com o espírito de um povo, né? Nos consolidam esse espírito de um povo, o espírito do povo brasileiro, né? Então Machado de Assis foca nisso, né? Para rejeitar aquele hiperfoco, aquela supervalorização da cor local defendida tanto pelos Árcades, que eram um pouco mais cosmopolitas, né, como a gente viu lá no Marília de Dirceu, do Gonzaga, quanto também os próprios românticos, que embora focassem mais na realidade nacional, também promoviam a realidade brasileira a um exotismo esperançoso, cínico, conformista e consolador. O Machado de Assis não está interessado nessa mentalidade, ele está interessado, na verdade, numa construção crítica, numa construção ligada ao social, ligada às contradições da própria sociedade, né? Então é por isso também que esse artigo aí, mesmo do início da década de 70, já alimenta essas intenções, já alimenta essa disposição do nosso escritor Machado de Assis, pelo qual ele é conhecido, né? Então, o Machado de Assis faz essa resposta, né, contra os românticos, e aí pensando justamente no que eu havia dito no início do nosso vídeo, que o Machado é este grande autor da consolidação do nosso sistema literário, nós avançamos com outro salto, e a gente adentra ao século XX, e é claro que não dá para deixar de mencionar aqui a nossa Semana de Arte Moderna, de 1922, que vai justamente servir de exemplo dessa organização em grupo de escritores que pensam seu país, né? Então, 1922, marcada por várias exposições que aconteceram nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, lá no Teatro Municipal de São Paulo, que teve convidados bastante célebres, como, por exemplo, Anita Malfatti, como Tarsila do Amaral, como Menotti Del Picchia, como Oswald de Andrade, como Mário de Andrade, que, inclusive, teve também algumas ausências, como, por exemplo, Manuel Bandeira, mas cujo poema, né, Os Sapos, foi lido pelo Ronald de Carvalho logo na primeira noite, né, do evento. Então, nós tivemos a reunião, a organização e a articulação de muitos dos principais escritores do Brasil naquela época. Isso mostra essa consolidação de uma mentalidade de grupo, de uma articulação entre escritores que pensam a sua sociedade. Este é um dos aspectos integrantes, né, do sistema literário conforme definido pelo professor Antônio Cândido. Então essa primeira década de 20, que vai marcar esse surgimento do modernismo brasileiro, terá como obras principais, por exemplo, Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, que vai ser publicado, salvo me engano, em 1922. Nós temos o Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade, que é um romance modernista muito interessante, de um caráter cinematográfico, que vai explorar justamente esse foco numa linguagem mais
do vertiginoso crescimento urbano, né, que estava chegando no Brasil também, né, no começo do século XX, num processo que ficou posteriormente conhecido como haussmannização do Rio de Janeiro, né, fazendo uma menção aí ao Barão de Haussmann, né, que foi um prefeito de Paris que também promoveu essa modernização. Então nós tivemos inclusive um prefeito aqui no Rio de Janeiro, de 1902 a 1906, chamado Pereira Passos, que vai promover essa urbanização, essa modernização da cidade. Então tudo isso aparece nessa literatura, que está se conectando com essa modernização, que é literária, claro, mas é uma modernização tecnológica, urbanística, política, ideológica, que se manifesta em vários níveis, em várias dimensões, em várias áreas do saber, né? Então, a década de 20 ela vai ser marcada por todas essas obras, e a gente tem aquela que, na minha opinião, é a mais importante, né, obra deste momento, que vai ser publicada em 1928, que é o Macunaíma, do Mário de Andrade. Inclusive, quero muito mostrá-lo a vocês, né? Tenho essa edição aqui, da Antofágica, né? Então, o Macunaíma, do Mário de Andrade, é a principal obra, justamente desse decênio de 22, desse decênio da década de 20. Bom, mas eu não vou me dedicar a ele, então a gente vai fazer algum salto, né? E a gente vai para a década de 30, que é considerada a segunda geração, né? Pelos manuais escolares, é a segunda geração do modernismo, que vai ser, inclusive, encabeçada pela Revolução de 30, né? Representada pelo Getúlio Vargas. E exatamente no ano de 1930, nós temos Murilo Mendes publicando um livro de poemas, o seu primeiro livro de poemas. E neste primeiro livro de poemas, o primeiro poema do livro se chama A Canção do Exílio, ou seja, é um poema homônimo daquela Canção do Exílio do Gonçalves Dias e, portanto, já empreende aí um diálogo intertextual. E aí eu quero fazer a leitura deste poema, né, desta canção, né, ou desta auto-intitulada canção, para a gente entender como que um modernista da entrada da década de 30 faz um diálogo com o clássico paisagismo romântico do Gonçalves Dias, né? Então, para isso, a gente vai fazer a leitura um pouco mais detida neste, que é o principal texto deste vídeo. Então, o poema diz o seguinte: Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Logo no início do poema, nós percebemos outras referências, né, com a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que começa com essa Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, mas aqui não são palmeiras onde canta o sabiá. Agora são macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Então há aqui referências estrangeiras. Não há mais um foco na nossa nacionalidade, embora ele esteja supostamente mencionando a cultura nacional, a cultura brasileira, né? E ele vai dizer, macieiras da Califórnia e gaturamos de Veneza. E segue. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Esse trecho aqui é um trecho muito interessante. Por quê? Ele continua fazendo essa brincadeira, né, sobre o que é ser brasileiro ou não e o que é esse exílio, né? Ele está brincando com isso também. No final da nossa leitura eu explico melhor o que é esse exílio dessa canção. Mas ele vai dizer que os poetas, então, são esses pretos que vivem em torres de ametista. Então vamos por parte. Quando ele menciona a sociedade, né, o grupo das pessoas pretas, ele está aqui tentando também recuperar certas praxes sociais, certa violência que era cometida contra esse grupo. Mas no momento ele fala, são pretos que vivem em torre de ametista. Então a torre de ametista me sugere o quê? A ametista é essa pedra preciosa, né? Então se são torres de ametista, você pensa numa vida mais aristocrática, numa vida isolada, que até uma relação com os parnasianos, né? É uma vida muito bem vivida do ponto de vista do conforto, do embelezamento, da riqueza. Então vejam que no mesmo verso ele une os pretos, que são indivíduos que foram e continuam sendo massacrados por um viés colonizatório, por um ideário escravagista que afetou a nossa história e continua nos afetando até hoje. E ele equipara essas vivências ligadas concretamente a uma violência com uma torre de ametista, ou seja, escrachando, portanto, desmascarando nesse sentido a imensa contradição desses poetas que, ligados a essa vivência que costumeiramente lida com esse dano social, é vista
dentro de um horizonte esteticamente embelezado, em torres de ametista, que há também uma relação com a própria expressão torres de marfim, né? Daqueles que se isolam em seus livros, em seus confortos, em suas camas, em seus castelos, para pensar o Brasil e suas histórias, né? Então essa contradição, esse embate irresolúvel desse verso, e é um verso quase que não, assim, ilógico, né? Não lógico, né? Justamente por isso, para sugerir, para estilizar essa mistura contraditória, esse embate irresolúvel de que se faz a própria literatura brasileira, que pensa numa estética embelezada aquilo que não é belo, aquilo que é cruel, aquilo que massacra, aquilo que pune e mata coletividades, né? Então esse verso ele sugere isso. E aí ele dá sequência. Os sargentos do exército são monistas cubistas. Vejam, sargentos do exército, então são indivíduos que exercem uma função militar e que têm um poder militar, né? Estão ligados, portanto, a essa prática na sociedade. Mas eles são monistas. E aí, quando eu falo que eles são monistas, eu já evoco aqui uma tradição filosófica, né? Os filósofos, né, que vão, inclusive, vão perseguir um princípio único da existência do mundo, né? Então, o monista vem disso, né? Monista vem de mono, que é um só. Então eles perseguem essa substância única de que se faz o próprio mundo, né? E aí como que esses sargentos do exército são monistas? Parece uma relação do improvável aqui. E aí essa relação se torna ainda mais difícil de ser concebida quando ele diz: e são também cubistas, né? Que agora não é só uma tradição filosófica, mas é também uma vanguarda europeia literária, né? Os cubistas, né? Então os cubistas eles também são vistos como os sargentos do exército, né? Os sargentos do exército são filósofos e são cubistas também. Então há aqui uma mistura indiscriminada, uma mistura mal realizada mesmo dessas várias dimensões, né? E aí essa mistura, inclusive, vai marcar o poema inteiro. Tanto que no próximo verso ele vai dizer: os filósofos são polacos vendendo a prestações. Vejam só, os filósofos são pessoas que produzem, né, têm uma função intelectual, né, mas eles são polacos, né, são poloneses que vendem a prestações, ou seja, eles estão reféns de uma lógica da venda, da barganha, da negociação, eles vendem a prestação. Então, eles não estão subordinados a um interesse puramente, genuinamente intelectual. Agora eles estão sendo vendidos, né? Então há aqui uma grande denúncia mesmo contra a própria atuação intelectual daqueles que supostamente pensam o seu país, né? E ele diz: a gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Veja que interessante, né? Esse paralelismo entre pernilongos e oradores, né? Aqui há uma estranheza nesse verso, né? Mas o que ele quer sugerir com isso? Que os pernilongos, esses insetos desagradáveis, irritantes e falastrões, né, barulhentos, são como esses oradores, ou o contrário, os oradores são como esses pernilongos. São também irritantes, desagradáveis, nos bombardeiam com discursos de toda ordem, de todo nível, né? E a gente está aqui pensando no Brasil, que realmente é marcado por essa recepção muito acalorada de discursos advindos da Europa, que vão se propagando, que vão se difundindo na inteligência nacional, de uma forma assim totalmente copiativa, né? Como tem uma expressão do Antônio Cândido que é muito boa, mas não vou me lembrar aqui, eu vou colocar no trecho, vou tentar me lembrar para botar na edição do vídeo. Mas é realmente como se fosse uma transmutação, uma transmissão, né, copiativa, né, dessas culturas. Então, esses oradores, eles são esses seres que difundem, nos bombardeiam com esses discursos. E aí ele diz: os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Também é muito interessante. Os sururus é uma espécie de molusco, né? Então, se vocês pesquisarem, os sururus, eles são servidos, né, em um prato, né? Então, tem aquela mistura, né? E aí, os sururus em família sugere o que essa expressão? Sugere essa bagunça
da dimensão familiar, da esfera privada, da alçada pessoal, né, das estruturas da família brasileira. Então, essa família está bagunçada, né, está caótica. E essa vida caótica das famílias brasileiras tem por testemunha a Gioconda. Então, olha que interessante, a Gioconda aqui é a própria Mona Lisa de Leonardo da Vinci, né? E aí, Seitão está pensando, estamos, portanto, dialogando com uma das mais altas referências da cultura letrada ocidentalizada da Europa, que é a Mona Lisa, o quadro renascentista, conhecido pela sua estética perfeccionista, precisa, né? Então, esse quadro é elevadíssimo dentro dessa cultura europeia, aqui é rebaixado ao nível do cotidiano caótico dessas famílias, ao nível do cotidiano dessa desestruturada família brasileira, né? Ela é posta no mesmo horizonte. E ele segue: eu morro sufocado em terra estrangeira. E aqui a gente começa a entender esse exílio dessa canção do Murilo Mendes. Não é mais o exílio de quem está pensando o Brasil, de quem está pensando sua terra na Europa, né, no exílio, que no caso do Gonçalves Dias não é um exílio político, né, mas que é um exílio pensando territorialmente. Aqui é um exílio visto dentro do próprio Brasil. Essa canção do exílio é uma canção do próprio Brasil, né? Então isso é muito interessante porque, mesmo vivendo em terra brasileira, ele se sente sufocado em terras pela terra estrangeira que habita o nosso imaginário, né? Então há aqui também essa brincadeira com relação a pera, o que é puramente brasileiro ou não? Né? Estar no Brasil é usufruir de uma pureza brasileira ou é, da mesma forma, ser, né, lidar com várias referências estrangeiras? Então esse verso ele brinca com isso. E aí, um exemplo disso são os próximos versos, que fazem outra intertextualidade muito direta, né, com Gonçalves Dias, na qual ele vai dizer: nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas. Então parece aqui muito idílico, né? Parece se aproximar do Gonçalves Dias. E aí ele introduz um conector adversativo. Então, ó, nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. E quando ele diz, mas custam 100 mil réis a dúzia, ele promove uma verdadeira crítica contra aquela tradição, contra aquele viés romântico. Por quê? Embora as flores sejam bonitas e as frutas gostosas, elas não são acessíveis para todos, porque custam 100 mil réis a dúzia. Né? Ou seja, não é todo mundo que acessa. Além disso, elas não são mais naturais, porque estão ligadas a uma lógica da negociação. Elas agora não são bens naturais, são agora produtos do mercado, que seguem a lógica da troca, que seguem a lógica mercantil, para ficarmos também com o próprio Gregório de Matos, né? Então essas frutas elas foram retiradas do seu espaço natural para serem submetidas a essa lógica, a esse princípio de um sistema político que se mantém na lógica da barganha, na lógica da negociação, né? E aí ele encerra o poema dizendo: ai, quem me dera, né, nesse último e pequeno estrofe, né, nessa última estrofe, ele diz: ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade. Ou seja, ele não está interessado em nenhuma dessas várias misturas, dessas várias confusões culturais que foram exploradas na primeira estrofe do poema. Agora ele quer uma coisa simples, uma simples carambola. É isso que ele quer, chupar uma carambola, uma coisa muito simples, né? E ele reitera: uma carambola de verdade. E esse de verdade aí também carrega um valor sugestivo muito interessante, porque se ele só quer uma carambola que seja de verdade, ele está aqui dizendo que o que foi mencionado anteriormente é artificial, é falso, é manipulado, é criado por várias orientações, né? Ele quer algo que seja de verdade, que não seja artificial. Ele quer uma carambola, uma simples carambola. E ouvir um sabiá com certidão de idade. E esse último verso é um verso sobre o qual nós podemos escrever um longo artigo acadêmico. Porque vejam só, quando ele dizia ouvir um sabiá com certidão de idade, ele promove uma mistura muito impossível aí, né, do ponto de vista lógico. Um sabiá, mais uma vez, nos evoca aquela dimensão natural, é o sabiá. Podemos recuperar o próprio Gonçalves Dias. Mas não é só o sabiá, é um sabiá com certidão de idade. Então aqui ele está aproximando
o natural, que é representado pelo sabiá, com o burocrático, que é representado pela certidão de idade. E por que ele faz essa fusão? Por que ele faz essa brincadeira, essa confusão, na verdade? Porque ele está brincando justamente com aquele jogo retórico dos românticos de misturarem a pátria, o institucional, o social, a administração pública, com a natureza, com a terra, né? A gente explorou muito essa duplicidade da mentalidade romântica da primeira geração. Aqui, o Murilo Mendes faz essa mesma relação, ele faz essa mesma associação, mas de forma satírica. Ele está brincando com isso. Eu vi um sabiá com certidão de idade. Nenhum sabiá tem certidão de idade. Mas ele mistura a questão da burocracia da vida, né, citadina, urbana, daqueles que vivem nos grandes centros, com uma referência natural que é o sabiá. E ao promover essa mistura, ele faz justamente essa crítica. Ele quer ouvir um sabiá com certidão de idade, ou seja, um sabiá autêntico, né, ou autentificado em cartório, ou autentificado por uma certidão, por um documento, por um registro oficial, né? Então ele quer ouvir esse sabiá de verdade. Portanto, se ele quer ouvir esse sabiá de verdade, ele está refutando outros sabiás que aparecem aí em outros textos. Ou ele refuta, portanto, um sabiá falso, um sabiá artificial, criado por uma mente idealizada, por uma mente focada no ideal, no ideário criado abstratamente, né? Então, esse sabiá, que seja um sabiá verdadeiro, que seja um sabiá real, e não um sabiá inventado por outras canções, por outros vieses românticos. Essa é a crítica final do poema, né? Então esse poema ele é muito bom para a gente entender essa relação, né, que o próprio modernismo vai fazer, não sempre de forma consciente, mas o modernismo interage intimamente com a poesia romântica, né? E aí a gente vai finalizar esse vídeo com a canção do Exílio do Murilo Mendes, e eu não vou prometer, mas é possível que a gente faça uma parte 3 desse panorama para pensar como que essa literatura do final do século XX para a nossa contemporaneidade responde a essas conquistas artísticas do modernismo, né? O modernismo, ele, querendo ou não, por suas rupturas, né, pelo seu esforço artístico de se conectar autenticamente com a nossa vivência cultural brasileira, ele acaba abrindo brechas que permitem que autores posteriores transitem em espaços que até então não eram transitados. Se a gente pensa, por exemplo, na própria década de 30, né, que vai aí ser marcada pelo governo de Getúlio Vargas, o governo de Getúlio Vargas ele vai promover um conjunto de leis, né, que vão performar o que eles vão chamar de marcha para o oeste, né? Então é nesse momento que o interior do Brasil passa a ser cada vez mais explorado. Então nós temos, a partir dessa década, o surgimento de autores que se conectam mais também com esse Brasil do interior, com esse Brasil do Nordeste, com esse Brasil para além do eixo econômico São Paulo e Rio de Janeiro. Um Brasil que passa a ser pensado em outras localidades. Nós temos autoras como Cora Coralina, nós temos como José J. Veiga, Bernardo Ellis, nós temos Patativa do Assaré, nós temos, enfim, vários outros autores que vão colocar no cânone da literatura brasileira textos poéticos ligados a certos Brasis invisíveis, a certa periferia, a espaços realmente negligenciados pelo foco político, pela grande narrativa brasileira. Bom, então eu finalizo esse vídeo com essa leitura, marcando, portanto, né, um fato de que a nossa formação ainda não se formou, na verdade. A nossa formação da literatura brasileira, ela segue inacabada e, portanto, essa discussão ela também é uma discussão do inacabamento, né? Queria muito agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo. Caso a gente tenha uma parte 3, espero que vocês assistam. E de qualquer forma, semana que vem teremos novos vídeos. Então, aguardo vocês até lá. Tchau, tchau.